Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento, neste dia. Mais uma vez estamos aqui para juntos meditarmos numa porção da Palavra de Deus e que esta palavra venha tocar os vossos corações. Por mais adversa que seja a situação, saiba de uma coisa: no fim do túnel você vai encontrar Jesus de braços abertos, esperando você tomar uma decisão para Ele. Não é em vão servir a Jesus. Eu garanto isso. Se fosse em vão, eu não estaria aqui falando de Jesus Cristo, fazendo live, pregando por aí, pregando na rua, na condução, na igreja, no trabalho ou em todos os lugares onde Deus tem dado a oportunidade para pregar, até nas lives, nas redes sociais e mídias sociais. Muitas pessoas até pensam assim: não precisa disso, irmão. Não precisa disso nas redes sociais. Precisa sim. Porque se não precisasse, glórias a Deus, isso não existiria. Meus irmãos, minhas irmãs, antes de eu falar a porção da palavra de Deus, eu quero deixar um recado aqui aos evangélicos. Fale de Jesus. Mostre o que está escrito na Bíblia Sagrada. Porque existe muita gente que está iludido, que está iludida. Está pensando que está indo para o céu e está caminhando para o inferno. Essa que é a realidade. Por isso precisamos pregar o que está escrito. Mas tem como, irmão, provar se eu estou indo ou não para o inferno? Tem, meu amigo e minha amiga. Isso está na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Às vezes a pessoa tenta esconder o seu pecado falando da vida alheia ou até o erro dos outros. Se você conseguiu identificar o erro de alguém, é sinal que o seu está mais transparente do que se possa imaginar. Porque muitas pessoas pensam que vai para o céu tentando se justificar em cima dos outros. Para mim estar lá, eu prefiro estar aqui. Porque tem gente que está lá, que está pior do que eu. Aí é que você se engana. A Bíblia diz que salvação é individual. E cada um vai dar conta de si a Deus. Vamos falar mais um pouquinho da porção da palavra do Senhor? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Glórias a Deus. Vamos falar da palavra de Deus. Salmos, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. O título diz: Davi confia em Deus na adversidade. Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim. E como são? Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. E eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Meus amigos, minhas amigas, irmãos, irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Acabamos de ler Salmos, capítulo 3, do 1 até o 8, aonde Davi declara
das suas diversas adversidades. Da onde menos Davi esperava, vinha uma decepção. E não tem acontecido assim contigo? E não tem acontecido assim comigo? Da onde a gente menos espera, vem a decepção, a perseguição, a calúnia, a adversidade. E às vezes vem de pessoas que você jamais imaginou que a pessoa ia fazer isso. Por isso que aqui no livro de Salmos, glórias a Deus, Davi, ele diz que a sua confiança, ele é total em Deus. Pode todos os abandonar, pode todos deixar ele sozinho. Ele acreditava e acreditou que o único que não deixava ele sozinho era Deus. Por isso que Davi morreu velho e farto de dias, porque a sua confiança era no Senhor, era no Deus que fez o céu e a terra. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, você deve confiar em Deus, perseverar até o fim. Existem muitas pessoas que estão abandonando o caminho por mínima coisa, por bobeira, às vezes até por causa de uma fofoca, de uma mentira. Enquanto que você se esqueceu que está escrito no livro de Mateus, que diz assim: quando vos injuriarem e mentindo disseram tanto mal contra vós, alegrai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão do céu. Quanto pior a adversidade sobre a tua vida, melhor é, porque a bênção é bem maior do que essa adversidade. O Senhor Jesus, o Deus que fez o céu e a terra, te escolheu para te encher do Espírito Santo e você testemunhar em meio à adversidade. No versículo 1 ele diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Se você for ver a história do rei Davi, desde o momento em que o Senhor o escolhera, desde o momento em que Samuel veio ungir Davi, Davi passou por diversas adversidades. Na sua adolescência, na sua juventude, na fase adulta, depois que casou, então, meu irmão, aí que a adversidade aumentou mais ainda. Mas a confiança dele estava total em Deus. Por isso que Davi colocou no seu coração em fazer o templo de Deus, em agradar a Deus em tudo, até na adversidade. O versículo 2 diz: muitos são os que dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Aí é que eles se enganam. Quando confiamos no Senhor, quando confiamos em Deus, aí que a salvação já é garantida, já está em nossas vidas. O que Deus quer da minha vida e da sua vida é: não desista. Persevere até o fim. Porque o que diz a Bíblia? Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Aí o versículo 3 diz assim: mas tu, Senhor, és o meu escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Existem muitas pessoas que deixam de confiar em Deus para confiar no braço do homem. Quantas e quantas vezes, irmãos, quantas e quantas vezes, irmãs, chegavam pessoas até mim e diziam: pode contar comigo, confia em mim, qualquer coisa nós estamos juntos. E eu falava assim: eu só confio em Deus. Só confio em Deus. Sabe por causa de quê, irmão? Porque na hora da adversidade, todos aqueles que falavam pode contar comigo, ó, todo mundo saía fora. E outros até diziam assim: isso é problema teu, tenho nada a ver com isso. Ainda mais quando a gente passava pelo vale da sombra da morte. Aí mesmo que eles, ó, quem é que quer partir antes da aurora? Você entendeu? Mas o Senhor sempre esteve comigo. Por isso que eu só confio nele, irmão. Só confio em Deus e ponto final. E você tem que fazer a mesma coisa. Esse negócio de você querer fazer média com todo mundo: ah, eu não vou pregar aqui nas redes sociais, na mídia social, não. E quando eu estiver na igreja, eu vou trazer uma palavrinha light. Porque senão os meus amiguinhos, minhas amiguinhas vão se ofender, vai me abandonar. Olha, minha.
Seus amiguinhos vão te abandonar, é? Não, porque Jesus ensinou para a gente não julgar o próximo. É verdade, mas a gente não tem que julgar ninguém, não. Mas a palavra que nós estamos pregando, essa sim há de julgar. Imagine se Jesus pensasse igual você. Naquela ocasião que estava assim uma grande multidão seguindo Jesus. Jesus olhou, tem muita gente aqui. Está na hora de fazer a peneira. E ó, começou a pregar a verdade, irmão. Ó, todo mundo saiu fora. E uns até falaram assim, duro esse discurso. Quem pode ouvir? O discurso não era duro não, irmão. O negócio é que as pessoas não queriam abandonar seus pecados. Enquanto a bênção estava vindo, toma peixe, toma pão, toma peixe, estava todo mundo vangloriando Jesus. Esse é o homem, esse é o cara. E não morro mais de fome. Peixe, pão, peixe, pão, peixe, pão, pão e peixe. Tinha gente que já estava até com cara de peixe, de tanto comer peixe, e tinha gente que estava até com cara de pão, aquela espiritualidade bondosa. Oh, meu pão! Mas na hora que Jesus falou a verdade, meu Deus do céu, aí é que nós vamos ver quem é quem. É na hora da verdade, o encontro com a verdade. Ó, todo mundo, saiu fora. Só ficou os discípulos. Aí Jesus falou assim, vai vocês também com a multidão? Vai com eles. Aí quando um dos discípulos falou, Senhor, para onde iremos nós se só Tu tem palavra de vida eterna? Então temos que seguir a Jesus, ter Deus em nossa vida, não por interesse financeiro, mas de coração. O próprio Jesus falou que nós seremos abençoados e vamos viver abençoados, mas não se apegar à bênção material, mas se apegar a Jesus no mundo espiritual. Versículo 4, com a minha voz clamei ao Senhor, Ele me ouviu desde o seu santo monte, desde lá do céu para cá. Ele tem nos visto, tem nos contemplado, Ele está conosco, só basta perseverar até o fim. Versículo 5, que é o que eu mais gosto, irmão. Versículo 5, eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Se você dormiu e acordou, Deus permitiu que você tenha mais um tempo de vida sobre a face da terra, porque muitos dormiram e não acordaram mais. Muitos dormiram e quando acordaram em um hospital, em agonia. Muitos dormiram e não estão mais na vida, na terra dos viventes. E você dormiu e acordou e ainda está aqui. Para quê? Por quê? Para ser uma testemunha de Jesus. Você que é evangélico, tanto homem como mulher, até quando você vai ficar assim com essa boca fechada? Até quando você vai ficar retendo os dons de Deus? Até quando você vai deixar de ficar pregando a verdade? A Bíblia fala sobre aumentar o tempo de vida e diminuir. Em livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17, diz assim: não viva demasiadamente impiamente, senão morreria fora do seu tempo. Você entendeu? Você tem que viver uma vida santa, ser de santo como Ele é santo. Eu sei que não é fácil, irmão. Ainda mais em meio à adversidade. Mas sabe por causa de que você sente tanto a adversidade? Porque você está apegado a pessoas. Você está apegado aos bens materiais. Mas o dia que você se apegar totalmente a Jesus e a sua palavra, nunca mais você vai sentir a adversidade tão forte como você está sentindo. Você pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Vamos concluir a mensagem, irmão, que eu vou ter que sair agora para as minhas responsabilidades. Glórias a Deus. Não terei medo de 10 milhares. É o que eu acabei de falar, hein? Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Sabe o que é isso? O que Davi está dizendo? Confiança total em Deus. Davi tinha um exército enorme à sua disposição, mas ainda assim ele só confiava em Deus. Davi derrubou o gigante porque confiava em Deus. Davi conseguiu vencer em meio aos seus familiares porque confiava em Deus. Versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, porque feriste todos os meus inimigos no queixo e quebraste os dentes aos ímpios.
todos aqueles que se levantarem contra ti, irmão, Deus vai jogar por terra. Eu profetizo isso na tua vida. Mas tudo tem um período, tudo tem um tempo, como está em Eclesiastes, há um tempo e propósito para todas as coisas. Se isso aí está acontecendo, Deus permitiu, porque Ele está te moldando, está te aperfeiçoando, e no tempo e na hora certa tu verás a glória de Deus. Para concluirmos, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Meus irmãos, que Deus possa falar mais forte ao vosso coração. Queria até falar mais, mas não dá, porque eu tenho responsabilidade agora. Glórias a Deus. Mas não se preocupa não, tem umas lives especial que nós vamos trazer aqui nas redes sociais e mídias sociais. Nós estamos fazendo uma série de divulgação aqui. Logo, logo vou estar fazendo alguns comerciais aqui, até da divulgação lá da minha igreja, onde eu estou agora. Glórias a Deus, já vi muita coisa boa, muita coisa nova. Já tem muitos amigos meus entrando em contato comigo. Glórias a Deus. Também já estou fazendo já diversos contatos com pregadores para poder trazer a mensagem da palavra de Deus a moda antiga, irmão. Tem esse negócio aí, ai, o crente é sensível, o crente não pode ouvir isso. Então você não está preparado para ir para o céu não, meu amigo. Porque o mundo está aí, ó, destruindo um monte de vida. E quando se prega a verdade, você é sensível, não gosta de ouvir a verdade. Se você não gosta de ouvir a verdade do evangelho, meu amigo, porque, ó, meu amigo, você já está muito tempo já acostumado com o pecado. Porque quando a pessoa começa a ficar acostumado com o pecado e ouve a verdade como a verdade é, a verdade da palavra não é jogar letra não. É você ouvir a verdade como a verdade é. Se eu não dei o teu nome, não falei teu nome, como é que eu estou jogando letra para você? Falar a verdade é para fazer você entrar no caminho, você que saiu. E você que está no caminho não sair do caminho. Por isso, você precisa ler a Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que só vai para o céu lavado e remido no sangue do Cordeiro. Vai vir muita coisa boa aí, meu irmão. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. E quando eu estiver nas lives oficiais, irmão, fica ligado, porque nas lives oficiais eu posso estar falando por aqui, ó, pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo Quai, ou pelo TikTok, ou pelo Like, ou em alguma outra rede social em que eu esteja na plataforma ao vivo. E às vezes não dá para responder todo mundo, porque às vezes eu posso estar fazendo uma live com 5 plataformas ao vivo, que nem eu tenho o costume de fazer. Quando eu estou ao vivo nas lives oficiais, não é essa live aqui não, isso aqui é só uma live. Isso aqui é só um tira-gosto o que eu estou fazendo aqui. Mas nas lives oficiais mesmo, onde o mocotó vem do céu, palavra mesmo recheada de verdade, eu estou ao vivo em 5 plataformas ou em 4 plataformas. Eu estou no Face, no Instagram, no Quai, no TikTok e em uma outra rede social. Então não tem como eu responder todo mundo. Como é que eu vou responder todo mundo se eu estou em 4 plataformas, 5 plataformas ao vivo, que dá no total de quase 15 mil pessoas ao vivo comigo me assistindo? Glórias a Deus, não tem como. Eu faço a minha parte e vou entregando o que Deus vai mandando eu entregar. Vai vindo do céu para cá, saindo daqui para aí, e você sendo abençoado em nome de Jesus. O propósito é esse. Se você não gosta de me ouvir pelas lives, pelas redes sociais, isso é muito fácil de resolver. É só você me bloquear, cancelar a comunhão de amigo e procura aqueles que não falam a verdade. Vai seguir quem não gosta de falar a verdade. Não é difícil de resolver isso. Era como eu estava na emissora de rádio. As pessoas ligavam para a diretoria da rádio falando que era um absurdo eu pregar o que eu estava pregando ao vivo. A diretoria da rádio vinha me chamar a atenção. Eu falava, vocês estão perdendo tempo ouvindo essas pessoas. Enquanto 5 pessoas estão reclamando, tem quase 200 a 300, até 1000 pessoas ouvindo, gostando do que eu estou fazendo. Glórias a Deus. Você entendeu? Porque a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Glórias a Deus. São os escolhidos que estão me ouvindo. Porque os muitos que são chamados, esses não querem ouvir a verdade. Você entendeu? Foi como a parábola que um amigo meu me contou. Esse amigo meu que trabalha comigo, ali no meu trabalho, ali na Guaracamp, um amigo meu me contou que 2 irmãos estavam brigando, 2 irmãos da igreja. E um zoando o outro. Quer dizer, um zoando o outro. Um estava zoando o outro, perturbando o outro amigo que não zoava ninguém.
Aí a tua igreja só vive vazia, com pouquinha gente, a minha abarrotada de gente. Você pode me explicar o que é isso? Aí o outro, simples, humilde, tranquilamente, isso é fácil de explicar, meu amigo. A tua igreja está cheia, sabe por causa de que a tua igreja está cheia? Eu vou explicar. A minha está vazia, está com pouquinha gente, porque na minha só está os escolhidos. A tua está tudo misturado, escolhido com perdido. Leva um pregador de fogo lá, que prega contra o pecado, para você ver o que vai acontecer, ó. Os que estão perdidos na tua igreja vão tudo sair, só vai ficar os escolhidos. Aí a tua vai ficar igual a minha. Essa é a realidade, irmão. No arrebatamento da igreja vai ser a mesma coisa. A igreja está abarrotada, só vai subir os escolhidos, porque os perdidos vai ficar tudo. E quem são esses perdidos, irmão? É aqueles que não querem abandonar o pecado, vivem segundo o curso desse mundo, não procura se santificar, não procura buscar Deus e só procura criticar a verdade do evangelho. Essa que é a realidade, e que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus.